Da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, a senhora tem 10 minutos. Muito obrigada, cumprimento aos colegas que participam da tribuna, todo o pessoal da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham. Eu queria fazer um pequeno relato, né, do que está acontecendo com o soro anti-Covid, como é que está esse processo. Eu parei um pouco de falar no tema, porque o presidente da casa havia prometido uma reunião técnica para atualizar mesmo os parlamentares e a população sobre como é que anda o nosso soro. E ontem, no grupo de líderes, veio um convite para que todos os parlamentares, e pelo que eu entendi, vai ser uma reunião pública, ou seja, veiculada pela Rede Alesp, para que todos os parlamentares possam tirar suas dúvidas com a equipe técnica que está à frente do desenvolvimento, dos testes, da aplicação do soro. Essa reunião ficou marcada para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã. É óbvio que eu vou participar, se Deus assim permitir, né? Porque sempre Deus tem que brindar a gente com vida e saúde, então eu vou participar. E fazendo um pequeno resgate histórico, né? Eu descobri a existência desse soro em 16 de dezembro de 2020, quando fui visitar o Instituto Butantan para analisar e entender melhor a questão da vacina. E, em contato com os técnicos, descobri que eles já tinham desenvolvido esse soro. O soro não funciona como uma vacina, o soro funciona como remédio. Eles já haviam desenvolvido esse soro e estavam aguardando o aval da Anvisa. Inclusive, na oportunidade, já tinham até feito uma reunião técnica com a Anvisa. Dali para diante, eu passei a oficiar, né, tanto o Butantan como a Anvisa, para saber do processo administrativo em torno desse soro. E muitas vezes havia informações desencontradas e eu telefonei até lá para a presidência da Anvisa, então eu infernizei a vida de muita gente. E qual foi o desenrolar? No fim, o Butantan pediu autorização para fazer os ensaios clínicos, ou seja, os testes com seres humanos. Os testes realizados com animais foram muito bem sucedidos. A Anvisa autorizou esses testes com seres humanos e solicitou algumas informações complementares. Eu havia entendido que essas tais informações tinham sido prestadas, e, inclusive, tinha recebido do próprio governo uma primeira informação de que no dia 3 de maio, ou seja, alguns dias atrás, os testes começariam. Onde seriam esses testes? Na verdade, o termo melhor é ensaio clínico, porque você aplica o soro ainda numa situação controlada, mas já vai tratando quem está doente, quem está internado. Esses ensaios aconteceriam no HC e no Hospital do Rim. Então, eu tinha recebido uma primeira data, de dia 3 de maio. Aí, como eu vi que não começou, eu entrei em contato com o coordenador da pesquisa, que me atendeu de maneira muito gentil, que explicou que, na verdade, falta uma autorização do CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Desde então, eu venho tentando estabelecer contatos com o CONEP, por telefonemas, e-mails. Ainda não conseguimos uma resposta, então vou esperar até a semana que vem. Caso não venha essa resposta, vou oficiar, que eu quero entender qual é o trâmite desse pedido de autorização para esses ensaios clínicos no CONEP. Tá? Eu confesso que fui surpreendida com essa informação do CONEP, não por desconhecer as regras das pesquisas com seres humanos, né? Mas pela emergência que nós vivenciamos, pela seriedade da doença, pela situação a que o país está submetido e pelo esforço que o governador fez com relação à vacina, que eu não vejo, respeitosamente, com relação ao soro. Mas estou seguindo todos os trâmites. Então, assim, para recapitular, estou aguardando uma resposta do CONEP para entender qual é o trâmite em que está o pedido para fazer os testes clínicos já autorizados pela Anvisa, tá? Porém, hoje, recebi um e-mail da Anvisa
que me trouxe uma informação que me surpreendeu, dizendo o seguinte, que, na verdade, os ensaios estão autorizados, mas o início desses ensaios está condicionado à prestação de outras informações complementares pelo Butantan. E isso me surpreendeu, porque eu havia entendido que o Butantan já tinha feito todo o processo perante a Anvisa, né? Então, eu sei que o tema é complexo, sei que existem regras várias que objetivam garantir a segurança de todos nós, mas eu não me conformo, né? Eu falo isso com muito respeito e posso até estar sendo injusta, mas eu não me conformo em ver como o governador se dedica pelas vacinas, inclusive a Butanvac, né, que já está sendo produzida, mesmo sem autorização, quiçá para os testes, mas não com relação ao soro, né, que é brasileiro, que foi feito inteiro dentro do Instituto Butantan, que seguiu os mesmos protocolos do soro antiofídico, que já é, né, patrimônio nacional. O soro já vem sendo utilizado, não digo este, mas um soro desenvolvido com o mesmo processo na Argentina. Então, eu, como cidadã, né, brasileira, cidadã paulista, gostaria que o governador tivesse o mesmo empenho com relação ao soro que tem com relação às vacinas, porque entendo que as vacinas são importantíssimas, porém o soro também, porque as vacinas são ministradas para impedir que a pessoa se contamine ou que desenvolva a forma grave da doença, e o soro já é aplicado na pessoa doente, né? Então, seria uma maneira de tratamento, uma maneira de evitar o agravamento, de evitar a intubação, de evitar a morte, né? Porque ainda são muitas as mortes que vêm ocorrendo por Covid, e em São Paulo, especialmente. Então, eu faço aqui esse relato que as pessoas ficam me escrevendo, né? Outro dia, um senhor me escreveu, coitado, desesperado, que tinha uma pessoa próxima doente, e ele queria saber como ele conseguia o soro. Já houve até médicos que entraram em contato querendo saber como conseguiam o soro. Hoje mesmo, pessoas me escreveram dizendo: a senhora abandonou o soro? Eu não abandonei o soro. Eu parei de falar um pouco no soro porque a gente tem que dar um voto de confiança, né? Quando um profissional diz que, olha, estamos esperando o aval do órgão tal ou do órgão, né, das várias instâncias, a gente dá um tempo, entendeu? Agora tem essa reunião, eu vou aguardar essa reunião, né? Então, eu estou tentando ser, vamos dizer assim, o mais correta possível para não levantar nenhum tipo de acusação injusta, não fazer nenhum tipo de ilação, porque a gente não constrói nada com isso. Tá? Mas eu faço aqui esse breve relato para explicar. Eu não abandonei o soro, porque eu acredito verdadeiramente que nós vamos impactar, né, a saúde para o bem, ou seja, que a gente vai ter mais um instrumento contra essa pandemia, quando o soro não só for utilizado nesses ensaios clínicos, mas quando o soro passar a ser utilizado em larga escala. Aliás, tem uma normativa que disciplina o pedido de uso emergencial, e essa normativa, a princípio, impõe como pré-requisito para o uso emergencial esses ensaios clínicos nos seres humanos, né? Eu até interpreto que, diante do estado de calamidade que nós vivenciamos, calamidade sanitária, seria possível pleitear esse uso emergencial, sopesando, né, riscos e benefícios. Porém, mesmo que a gente vá por uma regra mais conservadora, primeiro os ensaios clínicos e depois o uso emergencial, o que o governo está esperando para prestar as informações que a Anvisa ainda exige, né? Por que nas coletivas o governador não cobra, por exemplo, o CONEP, como cobra o Ministério da Saúde, como cobra a própria Anvisa com relação às vacinas? Por que não cobra o CONEP para dar andamento ao processo de liberação dos ensaios clínicos? Porque durante os ensaios nós já vamos salvar vidas das pessoas que estão internadas, e com os ensaios feitos poderemos pedir o uso emergencial para as outras tantas pessoas que estão agonizando e morrendo de Covid. Então, passada a reunião de quarta-feira, eu atualizo todos os cidadãos com relação à situação do soro anti-Covid, pelo qual eu não parei de lutar
desde o dia 16 de dezembro do ano passado. Fiquem com Deus, bom fim de semana, saúde a todos. Deputada, a senhora gostaria de se reinscrever? Não, muito obrigada. Agradecemos a